né? Mas só porque existem as divisões religiosas, que foram inclusive previstas pela Bíblia. Porque você não pode fechar os olhos para a atualidade e dizer, não tem divisão, não tem diferença entre uma igreja e outra. A verdade é que tem. Mas esse quadro de divisão religiosa, você é um assunto tão importante para a igreja. Por quê? Porque na Bíblia existia quantas igrejas? Uma. E dizia que essa igreja tinha que continuar sendo quantas? Uma. E todos aqueles cristãos que eram um foram exortados a continuar a unidade da fé. Então, óbvio, se houvesse a divisão, né, e a divisão seria pecado, então Deus teria que prever esta divisão e dizer para a sua verdadeira igreja, continue no caminho certo, ainda que todos se desviem. Amém? E por isso que existiu as profecias do Novo Testamento. Bem, não temos tempo de entrar nessas profecias, não é o objetivo da aula aqui, mas o que nós vivemos? Um estado de confusão atual, né? O diabo usou esse processo de divisão de uma maneira tão eficaz que hoje em dia nós encontramos quantos grupos que se dizem igrejas? Inúmeros. Cada dia surge um novo, né? Lembra o nome de algum grupo religioso estranho? Né? Tem tantos. Igreja Pentecostal Mover do Espírito. Aí você chega lá, quem está movendo é o homem. O Espírito mesmo, ele está lá, porque a palavra não é ensinar. Né? Tantos nomes estranhos, né? Alusões ao Velho Testamento, tanta criatividade que o homem tem para colocar nome numa coisa que Deus mesmo não quis colocar. Porque a igreja é a igreja. Amém? Então, o diabo usou esse processo de divisão de uma maneira tão eficaz que hoje em dia nós encontramos, né, as centenas, milhares de denominações que ensinam coisas tão diferentes umas das outras e se dizem que todos são irmãos, que está tudo a mesma coisa. Como é que pode? Né? E que ensinam coisas tão diferentes da igreja da Bíblia que querem ser a igreja da Bíblia. Mas esses adeptos, eles costumam, né, insistem em se chamar de quê? Cristão. Né? Não, todo mundo é cristão. Né? Quando eu falo assim, eu sou cristão, a pessoa pergunta para mim o quê? Adivinha o que a pessoa pergunta para mim? Se eu sou católico ou sou evangélico. Né? Aí se eu dissesse que eu sou evangélico, qual que seria a outra pergunta que a pessoa iria me dizer? Mas de qual denominação? Se é batista, metodista, presbiteriano, tá vendo? Né? E se eu dissesse que eu sou católico, a pessoa iria me dizer o quê? De qual paróquia? São Judas, Santo Antônio, né? Tá vendo? Então, quer dizer, o mundo religioso é confuso ou não? É confuso. Muito confuso. É confuso, divide, né? E cada vez se divide mais. Então, a pessoa insiste em ser chamado cristão, né? Mas cristão na Bíblia não tinha denominação. Cristão na Bíblia não era católico, não era evangélico, não existiam cristãos batistas, se você ler na sua Bíblia. Né? Então, mas todo mundo quer ser cristão, mas não quer ser simplesmente cristão. Quer ser cristão, mas quer ser alguma coisa a mais e diferente do outro. Mas esse não é o plano de quem? Não é o plano original, não é o plano da igreja original. Né? Então, para quem quer tornar-se cristão hoje em dia, qual seria uma difícil tarefa que a pessoa teria? Bem, eu quero seguir Jesus. Qual seria uma difícil tarefa que a pessoa teria nesse quadro de divisão atual? Escolher o quê? Escolher a igreja a qual pertencer. Bem, eu vou ser o quê? Né? Nós temos ali o Daniel, está estudando a Bíblia agora com a Adriela e tudo, né? Então eles estavam sem estudar a palavra, eles queriam seguir Deus, mas aí perguntaram, qual é a difícil tarefa? Né? Se eu escolher ser adventista, eu não vou ser quadrangular. Né? Se eu escolher ser quadrangular, eu não vou ser católico. Então a pessoa acaba tendo o quê? Qual é a dificuldade?
a difícil tarefa a pessoa que quer ser cristão decidir a qual igreja pertencer. Agora vamos voltar lá na origem do cristianismo. As pessoas decidiam a qual igreja pertencer quando elas eram batizadas? Não. Por quê? Por quais razões? Podemos dar duas razões. Primeiro, não tinha só uma igreja, então não tinha opção A ou B, tinha só A. E outra resposta para isso? Por que a pessoa não tinha? Deus é quem acrescentava, dia a dia os que iam de se salvar. A igreja é dele, então é ele quem acrescenta, quem é salvo. Amém? Não é você, não sou eu, nós não decidimos nada. Nós formamos o que Deus quer que nós formemos. Mandar, nós não mandamos. Né? Então,